Davi, após vencer um exército cansativo, e ele, sem compreender o Senhor como Deus tinha dado forças para ele ousa simplesmente trazer poesia diante da batalha que ele havia conquistado. Ele então declama, Salmos 34, versículo 1, diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram então todos iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Olha o versículo 8, cara. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você pode repetir comigo apenas a parte A desse versículo? Todos nós vamos dizer essa frase. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? No 3. 1, 2, 3. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero pregar sobre isso, cara. Diante dessa dinâmica que o Senhor fez conosco nesses últimos 5 anos, enquanto igreja local, enquanto comunidade de fé, é inevitável nós não declamarmos o que eu chamo de poesia. É uma poesia, cara. Provai e vede. Cara, Rocha Viva, nós provamos muito do Senhor. E Rocha Viva, nós temos a plena convicção de que o Senhor é bom. Quantos concordam comigo? Então você pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é bom, cara. Uma das marcas da nossa igreja, uma das marcas de um cristão é, mano, o tempo de tristeza vai passar. Amém? O tempo da angústia também vai passar, cara. Mas até não passar, o que fazer? E nós temos enciclopédias em como ensinar a você a fazer poesia com cada lágrima que você derrama. Pode ter certeza disso. Eu glorifico a Deus por isso. Porque uma coisa é nos ver cantando na caverna, outra coisa é nos ver cantando nos vales. Outra coisa é nos ver cantando na caverna e nos vales, e ainda apreciando o lírio que existe nos vales. E outra coisa é cantar nos topos. Quando você chega no topo, saiba de algo, cara. A nível bíblico, a nível existencial, todos nós sabemos que a linha da vida não é uma linha reta. Amém? A linha da vida não é uma linha reta, cara. A linha reta é aquela linha da morte. A linha da vida é aquela linha de altos e baixos. O eletrocardiograma. Lembra disso? Essa é a linha da vida. E Deus sempre vai nos dar a oportunidade de nós conquistarmos um vale. E eu gosto dos vales, cara. Porque se você for ler a história de muitos alpinistas, você vai chegar à conclusão que os caras viram vegetação e ecossistema em abundância em temporadas de vale. Ou seja, naqueles ambientes de campo ao redor de montanhas muito largas, e muito intensas e muito altas. Quando os caras vão entrando numa temporada de alpinismo, isto é, saindo do vale e subindo para o topo, eles começam a perceber que o oxigênio não é tão contundente assim, que a asfixia vai ser mais constante. E quando os caras chegam no topo, todos eles relatam, em muitos de seus testemunhos e, enfim, dos documentários que os caras gravam, em temporadas em que os caras saem do vale e alcançam topos, eles descobrem que as vegetações não são significativas nos topos das montanhas. Até que um escalou o Everest, e ele então disse ousadamente: cara, o crescimento está nos vales. O crescimento está nos vales. E são nos vales, cara, que você vai plantar as mais nobres sementes. São nos vales, cara, que inevitavelmente você vai ter uma temporada de muito amadurecimento e muito crescimento. Deus então vai te possibilitar você conquistar um vale. Quando você conquista o vale, você continua a sua vida. Você alcança e você domina os inimigos do vale. Quando você alcança o inimigo do vale, faz do vale a habitação de Deus e morada do Altíssimo, isto é, o local onde a sua presença convoca a glória de Deus, Deus vai permitir você viver uma temporada de alpinismo. Todos que conquistaram vales certamente sabem a nobreza e o quão importante é conquistar os vales e viver então o alpinismo. O que é o alpinismo?
O alpinismo é aquela geografia que não é nem vale nem topo, é um meio. E sempre, sempre vai acontecer uma crise na curva da mudança. Inevitavelmente, cara. O Igor vai casar semana que vem. E eu vou ter a oportunidade de casar Igor e Areta. E eu estou muito feliz por isso, cara. E eu amo esse casal demais. São do Fire Universitário. Uma coisa é viver uma estação de vida enquanto é solteiro. Todo mundo fala para mim, cara, existe uma porção para quem é solteiro. Existe uma outra porção para quem é casado. Existe uma outra porção para quem é pai uma vez. Gil, existe uma outra porção para quem é pai 2 vezes. E eu acredito nisso, cara. Eu estou no vale, estou subindo no vale e vivendo alpinismos. Quando eu chegar lá, eu vou perceber que só foi possível chegar à contemplação dessa beleza quando eu fui fiel em várias estações. Logo, Deus vai permitir você ser fiel no vale. E quando você viveu a estação de alpinismo, você vai encontrar inimigos do vale e inimigos do topo. A atenção vai ser mais redobrada. Quando você chega no topo, a vida não para. Estão comigo? Estão comigo, igreja? A vida não para. Porque a vida não para, você vai ter que alcançar um outro topo. Para você alcançar um outro topo, você vai ter que descer outro vale. Quando você desce um outro vale, você tem mais experiência, porque o vale anterior vai trazer para você resiliência, experiência. E experiência é significativo para quem está vivo. Quando você domina então o vale, porque você acabou de dominar esse topo, e você está transicionando para outro topo, você vai enfrentar um outro vale. Quando você domina o vale, cara, enfim, você tem uma estabilidade. Novamente você entra no mesmo processo de alpinismo. Você sai do vale e vai entrando no topo. E a vida então não é uma linha reta. A linha da vida é a linha de altos e baixos. A estabilidade. É dessa forma que Davi escreve esse salmo. Salmo 34. Um louvor contundente onde ele afirma que Deus livrou a alma dele da angústia. O texto então diz no versículo 8, na parte A do versículo: provai e vede que o Senhor é bom. A palavra provai vem do verbo provar, obviamente, que quer dizer demonstrai, fundamentai, justificai e comprovai. Da mesma forma, a palavra provai aqui nesse versículo também é acompanhada pela palavra vede. E obviamente a palavra vede vem do verbo ver. E o mesmo quer dizer captar a imagem de algo através da visão, enxergar, diferenciar a palavra e diferenciar o que os olhos alcançam através da visão. Logo, captam a Deus e provem, vejam, tenham o fenômeno da experiencialidade. A parte B do versículo traz essa conotação dizendo que Deus é bom. E a partir da ótica humana, nós temos que ter esse contexto de experiencialidade. Davi diz, provai e vede. A palavra provai no texto traz obviamente uma conotação de experiencialidade. Ou seja, você realmente quer provar que Deus é bom? Deus é bom. Mas só é possível eu ter a certeza que Deus é bom depois que eu provar dele. Se você não provar dele, cara, você nunca vai poder dizer, nem chamar ele de Senhor e nem dizer que ele é bom. Só é possível você ver um Senhor que é bom se você provar ele. Ou seja, o texto te chama a um comportamento de experiencialidade. Inevitavelmente, cara. Se você não caçar Deus, se você não ousar ter uma profunda experiência com Deus, você nunca vai chegar a essa conclusão da bondade dele. Logo, eu te pergunto, cara, Deus é bom? Deus é bom? Por que rola tanta maldade no mundo, cara? Se Deus é bom, eu estou fazendo essa pergunta em cima de um altar. Se Deus é bom, como é que enquanto humanidade você pode me explicar, ou nós podemos chegar a uma conclusão de uma matemática exata? Um casal de mulheres parceiras aqui em Samambaia, semana passada, não sei se você viu, esquartejou o filho de 9 anos de uma das companheiras, porque uma companheira estava com ciúmes do ex-marido da outra. Então disse, o seu filho é a conexão com o seu ex-marido. Que tal nós assassinarmos o seu filho para que essa conexão seja quebrada? Não sei se você viu, passou nos jornais de toda a nação e de todo mundo. Foi conotado como o crime mais bárbaro de 2019 em toda a América Latina. Um crime aqui, cara, em Samambaia, próximo dessa geografia, dessa comunidade de fé. O que as mães fizeram? 2 mulheres, obviamente então 2 mães. O que elas fizeram? O filho de 9 anos estava dormindo
Elas chegaram e esfaquearam o filho. Quando o filho começou a gritar, porque obviamente a dor é inevitável, a sessão de facadas foi profunda que imediatamente a criança morreu. Pegaram a criança, esquartejaram a criança de 9 anos, colocaram dentro de uma mala. Estava tão pesada que decidiram cozinhar os restos mortais da criança. Foi anteontem, se não me engano, essa barbárie. E aí, cara, se Deus é bom, como é possível seres humanos terem comportamentos tão profundos? E aí, cara, a única resposta, ou possíveis respostas, diante da monstrificação do ser humano, é a falta de temor que existe no coração do homem contemporâneo. Sem temor, cara, sem a experiência com Deus, sem esse contato profundo com Ele, na adoração, com o coração quebrantado, é inevitável. Quanto mais distante você vai ficando do seu Criador, mais monstrificado você obviamente vai se tornando. E é inevitável não trazer um comportamento de devaneio. Todos me ouvem bem? Então presta atenção à minha seguinte reflexão. Gênesis 1 diz que Deus criou tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, porque havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse de Deus, haja luz. Ou seja, Gênesis 1 é o cardápio do criacionismo. Quando você vai então para o cardápio do criacionismo, você vai ver que Deus separa a matéria-prima. Estão comigo até aqui? Deus separa a matéria-prima. Da matéria-prima Deus faz matéria secundária. A matéria secundária fora da matéria primária vai morrer inevitavelmente. Deus pega gases que traz vida para as estrelas e para tudo que existe além da atmosfera, ou seja, que vive na estratosfera. Deus pega terra, matéria-prima, e H2O, água, matéria-prima. Dessas 3 matérias-primas, Deus faz matérias secundárias. E as matérias secundárias, distantes das matérias primárias, inevitavelmente morrerão. Por exemplo, Deus vira para a terra e diz: terra, matéria-prima, produza seres vivos conforme a sua espécie. E a terra então produziu gados, animais selváticos, animais domésticos e plantas conforme a sua espécie. Tira a planta da terra, o que acontece com a planta? Morre, porque matéria-prima, terra, vai alimentar a matéria secundária, planta. Matéria secundária, planta, fora da matéria primária, terra, vai morrer inevitavelmente, porque é a matéria-prima que alimenta a matéria secundária. Se você tirar um gado da terra e colocar ele debaixo da água, inevitavelmente vai morrer, porque o gado vai se alimentar do que a terra produz, e o oxigênio é produzido por tudo que a terra produziu em relação à fotossíntese, etc. Ora, tira o gado da terra e coloca o gado dentro da água, o que vai acontecer com o gado? Inevitavelmente vai morrer, porque matéria primária, terra, vai alimentar a matéria secundária, gado. Estão comigo? Deus vira para a matéria-prima, água, e diz: produza seres vivos conforme a sua espécie. E a água foi produzindo seres vivos, e entre os seres vivos vai ter plantas aquáticas e peixes, em abundância conforme a sua espécie. Tira o peixe da água, o que vai acontecer com o peixe? Vai morrer, porque a matéria primária, a água, vai alimentar a matéria secundária, peixe, e a matéria secundária, fora da matéria primária, morre. Deus vira para Ele mesmo, e isso é um profundo mistério, diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Logo você que é ser humano é semelhança de Deus. Tira o homem de você, o que acontece com você? Morre, mano. Porque matéria primária vai alimentar a matéria secundária, e a matéria secundária distante da matéria primária vai morrer. Por que as mulheres de Samambaia se monstrificaram dessa forma? Porque cada vez mais distante de Deus, como sua matéria-prima, como aquilo que alimenta a sua vida, inevitavelmente, cara, você vai fugir dessa rota de contemplação do belo e de possibilidade de você viver alpinismo emocional a ponto de sair das favelas da alma e encontrar os mais belos palácios, mesmo que seja apenas no seu coração. Porque Jesus é, sem sombra de dúvidas, essa contemplação do belo. E eu falo isso, cara, nessa intensidade, nessa noite, porque eu conheço a essência dessa igreja. E aqui nós temos um cardápio de muitas pessoas que foram extremamente abençoadas, cara, em toda a nação. Não apenas aqui em Lusiânia. Eu viajo o Brasil todo, e eu ministro para públicos bem grandes. E todas as vezes que eu ministro, eu falo dos meus pastores, pastor Paulo e pastora Márcia. O sorriso da minha pastora expulsa demônios. Foi minha pastora que me ensinou a sorrir. E todo mundo assim: é mesmo? Quem é essa pastora Márcia? Aí quando nós estamos à mesa, eu mostro.
Meu pastor, o pastor Paulo, é um biblicista. Quando o cara abre a Bíblia para falar de Jesus, mano, não tem como não chapar. E aí, cara, vários ministros relevantes dessa nação se conectam e tem muita sensibilidade diante da porção que Deus derrama aqui, nessa igreja, cara. Ou seja, é muito bom, cara, você ser pequeno e ser muito influente. Não adianta nada, cara, você ser grande do tamanho de um oceano, mas com a profundidade de um pires. Outra coisa é você ser do tamanho de uma gota de água, com a profundidade de um oceano. O impacto que é trago a partir desse comportamento é muito relevante. Então imagina, o que é você provar de Deus? Provar e vede. Ou seja, Davi nos convida a um comportamento experiencial. Logo, Deus é bom? É claro que você vai responder que Ele é bom, porque a sua ótica é para a luz, cara. Da luz para a luz. Agora, para quem está nas trevas, inevitavelmente vai ter esse desconforto de falar que Deus é bom. Bem, conhecendo a Deus, obviamente, não há nada que eu possa fazer que consiga mudar a Deus, porque Deus é imutável, e Deus não vive por bajulações. Jesus odeia ser idolatrado. Ele nos convida à mesa para ter um relacionamento de família. Estão comigo, irmãos? Jesus nos convida para sermos família, cara. Não vivemos em solidão e nem em solitude em muitos momentos, mas vivemos a partir desse comportamento de beleza por causa da atmosfera e do perfume que uma mãe pode trazer, ou que essa atmosfera de família protege, sobretudo a órfãos. Logo, Deus não tem temperamentos humanos. Por que Deus é bom? Porque Deus não é homem. Por que Deus é bom? Porque Deus é a matéria-prima do homem. O homem sem Deus dentro de si, obviamente, ele vai se monstrificar, como falei. Logo, Deus não é colérico, não é explosivo. Deus não é ambicioso, nem é dominador. Embora seja um excelente líder e um extraordinário arquiteto do universo, Deus também não é sanguíneo, não é impulsivo, não é expansivo. Embora seja otimista, extrovertido e sensível, Deus também não é fleumático, pois não é homem para se equivocar, ou filho do homem para que possa decepcionar-se. Embora seja um sonhador, pacífico, fez belos discursos, e ele faz belos discursos nos mais ensurdecedores discursos, ou melhor, no mais ensurdecedor silêncio. Deus, ele não é fleumático, embora seja líder. Deus não tem um comportamento humano, por isso que não espere de Deus nada que o desabone. Vai explicar, mano, ser pastor de uma igreja local, chegar para trazer manutenção à sua igreja e encontrar a porta do templo lacrada pelo pastor auxiliar. É claro que nesse momento eu vou olhar para Deus e vou dizer: puxa Deus, que desonra. Mas eu vou te dizer uma parada, mano. Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Haverá momentos, cara, que Deus vai acalmar a tempestade. Outros momentos Deus vai permitir a tempestade acalmar você. Mas Deus, não há nada em Deus que o desabone. Por quê? Porque Deus não tem temperamento humano. Deus não é colérico, Deus não é sanguíneo, Deus não é fleumático, e Deus não é melancólico. E eu sou muito melancólico, cara. Eu sou introvertido, prefiro solitude, amo escrever, amo poesia, curto pouquíssimo comunhão, a não ser a partir da edificação. Logo, Deus não é como eu sou. Deus não é melancólico, não é tímido, não é solitário. Embora seja profundo, detalhista, criativo e o patriarca dos artistas. Logo, a bondade de Deus não pode ser medida através do limite que há no temperamento da humanidade. E eu vou te dizer uma parada: o ser humano tem a capacidade de coadunar dor com amor. Logo, Deus é bom. É a configuração do texto de Davi. Provar e ver de que Deus é bom. Ora, eu te convido então, cara, a você provar de Deus. Por quê? Porque Deus é extremamente equilibrado, cara. E a única intenção de Deus para com você é te chamar para uma mesa de honra. Sempre. Então um conselho, e aqui vai um conselho de pastor:
Aprenda, mano, na sua dor. E amadureça enquanto você está no vale. Para quando você chegar no topo, você ser sábio para dar belos conselhos para quem está migrando do vale para os topos. E nunca se aplauda por abraços. Ou melhor, nunca se iluda por abraços. Nunca se iluda por pedradas. Nunca se iluda por aplausos. Seja sóbrio. Sabendo que se Deus der, Ele é Deus. Se Deus não der, Ele continua sendo Deus, porque Ele é soberano. E a soberania de Deus, quando você compreende ela, é belo demais, mano. Por quê? Porque segundo o texto bíblico, Deus é tão poderoso que fé só é fé quando o não de Deus também for resposta para você. Deus me dá, não. Glória a Deus. Quero muito, Deus, me dá, não. Glória a Deus. Deus, eu quero demais. Eu vivi a vida toda patrocinando isso, ou fazendo com que isso se tornasse o meu precioso. Me dá, não. O não de Deus também é resposta. Quando você chega a esse nível de maturidade, quando você chega a esse local de maturidade, é inevitável, mano. Quando Deus te coloca para liderar uma igreja em expansão, para que você assuma a cidade, isso não vai te embriagar. Porque você foi tão fiel no não, que quando o Senhor te der sim, você não vai se embriagar, cara. Porque você foi fiel no pouco. Ser fiel no muito agora não é nada, mano. É só a consequência de continuar crendo, glorificando ao Senhor. Qual é o fundamento bíblico disso, Gil? É o incompreensível livro de Jó. Eu já ministrei aqui na igreja. Jó é fenomenológico, por quê? Capítulo 1 de Jó diz que o Senhor tira de Jó todos os benefícios, tudo que trazia ajuda, tudo que trazia a Jó facilidade. Jó perdeu facilitadores. O texto diz que ele recebeu 3 notícias muito ruins. Primeiro veio os caldeus, Jó capítulo 1, versículo 13. Veio primeiro os caldeus, roubou os camelos de Jó. Quando se fala de camelo, fala sobre ajudador, fala sobre aquilo que deixa a vida mais fácil. Porque o camelo levava os utensílios pesados, pedras pesadas e, enfim, objetos que o homem era incapaz de carregar sozinho. Logo, Jó perdeu facilitadores. Jó também perdeu servos. E quando se fala de servos, fala sobre aqueles que vão facilitar a sua prosperidade. Jó perdeu camelos e servos. O outro versículo diz: enquanto Jó estava ouvindo essa notícia, vem o outro. Disse Jó levar os seus camelos, ou melhor, levar os seus ovelhas e suas jumentas. Ovelha é aquilo que traz possibilidade de aquecimento no inverno. A lã da ovelha é o que facilita, o que aquece quando há inverno. Ou seja, Jó perdeu possibilidade de aquecimento em territórios de frieza. Ou seja, Jó perdeu aquilo que trazia para o cara qualidade de vida. Vem um outro, ainda ele estava ouvindo essa história, vem um outro e disse: fogo caiu do céu, incendiou a casa onde todos os seus filhos estavam, seus filhos morreram. Só eu escapei para te trazer notícia. Certamente foi um raio que caiu. Ou seja, Jó perdeu tudo. Por que eu digo e fundamento biblicamente afirmando que o não de Deus também é a resposta? Porque quando Jó descobriu que perdeu tudo, vem um versículo que é curioso que diz: Jó então rasgou sua roupa, o que é clássico no judaísmo clássico. Jó rapou sua cabeça, prostrou-se e adorou. E muitos de nós só queremos adorar a Deus quando tudo vai bem. Já pensou, mano, você ser tão fiel na temporada onde você perde tudo? Porque quando Deus restitui, Deus te dá um templo como esse e você nem se embriaga. Porque Jesus te fez ter sabedoria para perder um bem, para conquistar uma cidade inteira. Você ouviu o que eu falei, igreja? Você ouviu o que eu falei, cara? Haverá momentos, cara, que inevitavelmente você pode perder bens, ou você pode perder o que para você é precioso, porque Deus está te preparando para algo muito maior, cara. Então, glorifica a Deus na sua caverna. Cara, faça poesia na sua temporada de vale. E nunca, nunca arque tendas no território da dor. Porque a dor é só uma fase, vai passar. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Provai e vede. Provem de Deus, vede. O ser humano tem a capacidade de coadunar dor.
Entre as características humanas, o amor é o elo que mais gera dor. A dor no parto, a dor na saudade, a dor na despedida, a dor em abrir mão de algo que é precioso, dor em silenciar-se para que o outro tenha razão, dom em ser voluntariamente e gratuitamente aquele que oferta a razão para que o outro venha simplesmente, ser liderado pela vaidade dele. Há muitas pessoas que calam-se para ser feliz, para que o outro tenha razão. Logo, amar dói. O amor dói. E nós não podemos configurar o amor de Deus, como aquele que não vai gerar em nós sabedoria quando ele vier com a temporada de provas, se ele vier com provas. Logo, não é possível avaliar a bondade de Deus por causa da dor humana. E a dor humana é o que faz ser humano aquele que vai ser ponte para outro ser humano em temporadas de crises. Por quê, Gil? Porque dor conecta dor. Quando você encontra alguém, que alcançou um sucesso, seja em qualquer área da vida, e esse cara tem história de superação para contar, fala se não dá vontade de ouvir esse cara. Sim ou não? Quando você encontra alguém que é um cara de sucesso, e hoje as pessoas pagam para ouvir um conselho, e as pessoas pagam para ir para uma palestra, e pagam muito caro. Logo, quando você encontra alguém que é de sucesso, mas esse cara tem história de resiliência para contar, é saboroso ouvir. Porque a dor é o que faz ser humano ter sensibilidade contra o ser humano. É o que eu sempre digo: Jesus abriu mão da sua glória para navegar no ventre de uma virgem e colocou a glória dele em xeque ao confiar a glória dele a homens corruptíveis como nós. Ele não nasceu em berço esplêndido, mano. Ele foi gigante pela própria natureza, porque ele, sendo Deus, reduziu-se como ser humano para encontrar sabedoria na humanidade a partir da superação da dor. Porque Jesus foi um na cruz, mano, mas Jesus foi outro após vencer a cruz. Todos nós, amamos a Jesus e nos identificamos com Jesus, porque ele superou temporadas de dores. E eu quero chegar na fase semifinal dessa ministração. Porque eu amo minha igreja. Porque eu saí lá de Águas Claras, para vir para cá há 6 anos. Apresentei uma galera à minha igreja. Porque nada lembra mais Jesus do que a simplicidade, Ser manso e humilde. Encontrar ser humano que é igual a você, que chora porque está doendo em você. Fala se não é bom. Sim ou não? É bom demais, E eu encontrei isso com os pastores aqui da Rocha Viva, pastor Paulo e pastora Márcia. Eu me lembro do dia que eu fui ordenado a pastor. Eu saía da minha casa para pregar para uma geração de crianças aqui, porque a pastora Márcia só tinha ovelha que era criança. E uma criança chamada irmã Fátima. E aí nós fomos crescendo, expandindo. E o Senhor falando, quando a galera ultrapassar a escada, muda de tempo. E aí foi crescendo de forma fenomenológica, Essa é a palavra, fenomenológica. Foi crescendo. Está na hora de mudar de tempo, mudou de tempo. Mas eu me lembro que o que mais me conectou à igreja em Lusiânia, eu morando em Brasília e tendo contato com os pastores bem relevantes da minha cidade, foi a sensibilidade da pastora Márcia, de chorar com os que choram, de ser colo para órfãos de 30 anos, órfãos de 60 anos. Aí o que mais chamou minha atenção foi uma história que ela contava, não sei se conta ainda, certamente sim. Ela é pastora de crianças, tá para lançar um livro dela, que vai ter uma parceria com a Faber-Castell, que vai ser uma parceria relevante com o MEC, que vai gerar vida para as crianças do ensino fundamental dessa nação, amém? Projeto da pastora Márcia. Eu me lembro, que tinha uma criancinha que ela apacentava e cuidava daqui de uma geração de crianças, mano. E eu sofrendo muito, porque tive uma infância muito pobre. Minha mãe não estava conosco na estação quando eu conheci a pastora Márcia. E eu não sorria mesmo. Meu pai foi do Comando Vermelho, minha mãe foi mendiga até os 9 anos de idade.
Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. E eu cresci órfão, sofridor, tal. Conheci a pastora Márcia, e ela com esse sorriso lindo dela, e eu sorridente, com a cara fechada. Está feliz, Gil? Muito. Vamos para a festa, Gil? Estou empolgadíssimo. E a pastora Márcia com um sorrisão de uma orelha para outra. Aí o sofrimento era tão intenso que eu fui fazer aniversário. Eu fiz aniversário e dava aula nessa época de antropologia numa faculdade em Brasília. Fui para a faculdade, entrei na sala de aula, os alunos começaram a bater parabéns, e eu entrei e comecei a bater parabéns. Só que o aniversário era meu e eu não lembrei que era meu aniversário, de tanta dor que eu estava sofrendo. No dia seguinte a pastora Márcia falou: Gil, vem para cá, para Lusiânia. Vim para Lusiânia, lá de Brasília, cansado, sofrendo, mano. E aquela bando de criança, tudo órfão. Quando eu chego na salinha, tá um bocado de criança com aquele chapéuzinho, com tudo quadrangular, sacou? Pegou aquela gravatinha de liguinha, colocou na minha cabeça o chapéuzinho, colocou a gravatinha em mim, eu fiquei sério. Fiquei sério olhando pro horizonte assim, com um chapéuzinho na cabeça, com aquela gravatinha de liguinha, e aquele bando de criança cantando parabéns para você. Aquele bolinho, bolo tipo com Snoopy, uma coisa assim. Aí a criançada batendo parabéns, e a pastora Márcia olhando para mim com aquele sorrisão, cara. E eu olhei para ela e comecei, e chorei, cara, chorei, porque lembrei da minha infância. Nessa mesma noite, aí fiquei aqui em Lusiânia, dormi na casa dela. Nessa mesma noite morreu um traficante da cidade. E estava velando o corpo desse traficante às 2 horas da manhã. E a pastora Márcia porque queria chorar com a família do traficante. No bairro mais pesado daqui de Lusiânia. E o pastor Paulo, óbvio, coerente, racional, disse: claro que tu não vai, mulher. Aí a pastora Márcia chega e me fala: Gil, se você falar para o pastor Paulo que você vai comigo, ele vai deixar, meu filho. Quem disse que eu queria ir com a pastora Márcia ver um traficante morto 2 horas da manhã? E eu olhei para ela e falei: a cabeça tipo assim, não vou não. Mas a boca falou: tá bom, pastor. Pastor Paulo, eu vou com a pastora Márcia lá no velório do traficante, 2 horas da manhã. Beleza, chegamos, cara, no velório do traficante, 2 horas da manhã. Tinha uma senhora sentada chorando, uma outra criança chorando. Detalhe: o traficante foi assassinado no momento em que estava sendo sepultado um cara que morreu naquele mesmo lote pelo mesmo motivo. Ou seja, o local sombrio. Quando eu cheguei no velório, o cara estava com um tiro na testa, as crianças chorando, e a pastora Márcia chega morrendo de chorar. Aí abraça o caixão, abraça a mãe, as crianças, como se fosse filho dela que estivesse morrendo. E eu fiquei observando aquilo, né? E eu racional observando, pastora chorando, mano, chorando. Eu fiz parte de uma igreja com 7.000 membros lá em Brasília. Eu era líder de governo lá. Inclusive foi lá que surgiu o movimento que lidera até hoje. Eu saí de um ambiente extremamente cheio de pompa social e vim para cá, local que até então para mim foi o local mais humilde que eu já conheci. Meu coração se encheu de constrangimento e decidi então ser apacentado diante do perfil de igreja que mais me lembra Jesus. Mano, se você entrar na minha rede social, você vai ver que eu viajo o Brasil todo. Eu não conheço nenhuma igreja, cara, que fala tanto sobre Jesus, no perfume do hálito de amor de Jesus, como a nossa igreja. Eu estou falando da nação, mano, viaja a nação toda. Você sabe o que faz a diferença em um país é o presidente. Nós temos um rei, o eterno rei é o nosso Pai, é Jesus. Ele está em nuvens de glória. Mas os embaixadores dele na terra fazem profunda diferença. E os embaixadores de Jesus aqui em Lusiânia, nessa igreja, cara, revela muito o perfil da originalidade de Jesus sobre a terra. Então eu te digo,
Jesus nos deu, tipo, a embaixada do reino dos céus aqui, cara. Aqui é a embaixada que o Senhor escolheu. Deserto, mano. Pastor Paulo fez milagre, cara, aqui em poucos dias. Ou seja, quando a dor chegar, levanta a cabeça, mano. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Saiba de algo, um fluxo correto. Sofrimento é um luxo que você não pode viver, velho. Porque se você viver o seu sofrimento intensamente, repito, se você viver o seu sofrimento intensamente, você não vai ter a graça de ser um pai quando a sua filha ou o seu filho crescer. Se você viver o seu sofrimento intensamente, você não vai aproveitar da forma mais nobre possível o sorriso da pessoa que mais te ama. Então, mano, decida dar um ponto final para o sofrimento e viva temporadas de resiliência, alpinismos na fé. Mano, hoje foi difícil, tá ruim, mas, mano, lembre-se da história. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, mano, segura na mão de Deus e vá. Vá, vá. É o então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Por quê? Porque Deus nos deu uma igreja para criar os nossos filhos, devolvendo a honra à geração passada. Eu amo isso, mano. E devolvendo a honra aos nossos abusadores. Porque quando se trata de Jesus, não se trata de mim, se trata do mais intenso e perfeito amor. É o mais refinado elo. É aquilo que não tem complexidade de dor, de ilusão, de tortura. Não, mano. Como diz Richard Foster no livro A Celebração da Disciplina, como ferir alguém que se prontificou livremente a ser ferido. Por que então ama a minha igreja? Porque eu provei muito de Deus aqui, cara. Logo, Salmos 34, versículo 8 diz: provai e vede. Está aqui, irmão. Venham e provem, venham e comam, venham e mergulhem no colo do Pai. Venham, toquem no pão, bebam do cálice, participem da grande comissão, porque há muito para fazer, mano. Se você não pode contribuir com a força dos seus braços, contribua financeiramente. Se você não pode contribuir financeiramente nem com a força dos seus braços, contribua orando, intercedendo. Se você não pode fazer nenhum desses requisitos que falei, mano, seja fiel a Jesus e participe dessa mesa saborosa que o Senhor nos deu, cara, para liderarmos para Ele, porque vai chegar o dia em que nós iremos passar o bastão para a futura geração e dizer: eu combati um bom combate, eu completei minha carreira e eu guardei a minha fé. Nós iremos passar um legado para uma geração, mano. E eu creio nisso, eu vivo por isso, eu amo avivamento, eu tenho entregue a minha juventude por avivamento. Nós veremos uma década poderosa a partir do ano que vem. Deus está derramando as últimas gotas dessa jarra, desse profético, desse avivamento, dessa última década. 2010, eu presenciei e fui um dos pioneiros, cara, do avivamento dos movimentos. Muitos movimentos vieram sobre a nação. Eu glorifico a Deus por ter sido pioneiro dele, junto com o meu time Sênior do Fire. Esse avivamento está nas últimas gotas. Muito profético foi liberado. Muito poder e maravilhas foi declamado. Está chegando uma outra onda de avivamento. Porque a cada 10 anos, escuta o que eu estou dizendo, a cada 10 anos, Deus muda fluxos. Se você não estiver preparado para a porção que o Senhor derramar para você, Deus vai levantar outra geração. Se a próxima geração não estiver preparada, Deus vai levantar outra. Lê o livro de Juízes, você vai ver vários juízes. Substitua o nome juízes por guerreiros. Deus levantou Débora e Baraque, Deus levantou Sansão, Deus levantou Gideão, Deus levantou Samuel, Deus levantou uma geração que o Senhor havia determinado, dizendo: vocês vão continuar a arca, vocês vão levar a arca, vocês vão trazer a glória. Nós fomos convidados por Deus aqui em Lusiânia para sermos a continuidade da glória dele, sendo a arca. Continua na glória. Então nós veremos a galera chegar, mano. Nós necessitamos estar preparados para isso. Construindo uma igreja para os nossos filhos, construindo uma igreja para os adolescentes, cara.
construindo uma igreja para os depressivos, e dizendo: venham, se embriaguem de felicidade, se embriaguem de amor, sejam cheios do Espírito Santo. Ou seja, toca no manto, mano. Eu creio nisso, velho. E eu só quero ser influenciado por algo, mano. Só por amor. Eu não vou nem dizer que o tempo de chegar cantor, porque essa música já passou. O tempo de cantar chegou. E eu falei o quê? Eu não vou nem cantar o tempo de cantar chegou, porque essa música já foi cantada. Prefiro cantar a música que traz fundamento. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Provem. Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Para finalizar, nós somos uma carruagem. Nessa carruagem você decide transportar algo. Você tem uma mensagem. Olha para mim. Você é uma mensagem. Eu sou uma mensagem. Eu me esforço há muitos anos para continuar exalando o mais nobre e puro evangelho. Se eu estivesse sozinho, eu já teria me contaminado. Logo o texto diz: o homem planta, o homem rega e o crescimento vem de Deus. O texto também diz: é melhor que seja 2 do que 1, porque assim fica mais fácil resistir ao dia mau. Deus não te fez para viver sozinho, cara. Deus te fez para viver em família. Eu poderia destacar nomes aqui, cara. Eu vi essa igreja crescer. E é bom fazer parte dos fundamentos. É bom ser fiel no pouco. É bom ser fiel cansado. É bom ser fiel querendo desistir. É bom ser fiel sem dinheiro. É bom ser fiel quando todo mundo sorri e você não sorri, para que outros venham sorrir. E sendo bíblico, haverá alegrias que nós só viveremos nos céus, cara. Haverá alegrias que só viveremos na Nova Jerusalém, porque existe um galardão. Eu vivi uma experiência hoje. Eu fui a São Paulo, ministrei, voltei para viver uma comunidade terapêutica. Eu sou melancólico. Nessas 4 características dos temperamentos, eu descobri que sou melancólico e também sanguíneo. É inevitável não ser líder, não ser estratégico e às vezes diplomático. É inevitável preservar e priorizar solitude. Não curto muito comunhão e amo continuar o culto após o culto. Então prefiro ir embora. Porém, hoje eu vim antes, fui para uma confraternização com a galera do Fire. Foi bom demais. Cancelei uma agenda ontem à noite para celebrar o matrimônio de um amigo. E é bom ter amigo. Hoje é muito raro ter amigo. Então celebre os momentos com seus amigos. Enfim,
Fui dar um rolê de long hoje. Lá encontrei uma galera da Universidade de Brasília. E aí os caras estavam surpresos porque eles finalmente descobriram que eu tenho um Instagram. Como todo ser humano tem Instagram. Menos a barba. E aí, cara, falou assim: Gilberto, é verdade que você é crente mesmo, mano? Porque eu sou acadêmico, cara. E hoje estou no departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, estudando guerras culturais. E aí a galera, quando descobriu que eu era crente, enfim, uma galera segue e curte, a galera ficou chocada. Não acredito que você é crente, mano. Você é cristão. Olha isso aqui, mano. Aí ficou com nojo de mim. Eu sou, cara. Só que não dá pra ficar falando, porque eu não quero ver tanta cara coletiva de nojo assim contra mim na UNB. Mas sou sim, mano. Apaixonado por Jesus, mano. E aí os caras viram e dizem: cara, mas é tão difícil acreditar, como é que você acredita? Cara, só é possível te falar como é possível acreditar se você tiver uma experiência. Se você não tiver experiência, você não pode provar. Se você não mergulhar, mano, você não vai sentir a qualidade da água. Você não vai sentir, cara, o quão fascinante é mergulhar na profundidade do Senhor. E aí, como sempre, a galera chega para conversar comigo e é sempre para falar sobre o vazio da alma, solidão, angústia, depressão, esgotamento emocional e coisas do gênero. E glória a Deus, Deus me permite sempre tocar e gerar cura onde a mão humana não alcança. E foi muito maneiro, porque a pessoa que falou que não acreditava em Deus teve uma experiência com Deus em um momento de lazer hoje. Eu me lembro que eu terminei a frase dizendo que ela estava angustiada porque inevitavelmente as trevas que ela estava acreditando, ou as trevas que estava enganando, não permitiu ela ver o desfile de luz que Jesus sempre faz, quando Ele denuncia o caos escondido nas trevas e Ele organiza o caos porque a luz brilhou. A luz brilha, mano. E quando a luz brilha, mano, tudo fica claro. Aí uau, é por isso que eu estava vivendo isso. Gênesis 1, haja luz. Quando a luz brilhou, foi possível então denunciar o caos escondido nas trevas e o caos foi organizado. A palavra haja é o verbo, haja, o verbo se tornou carne, habitou entre nós. Jesus é essa luz, mano, que quando o evangelho brilha, é inevitável, o caos é organizado. E quando o evangelho nos organiza, nós começamos a compreender o porquê do caos. E aí, só é possível você compreender a beleza de ser organizado quando você mergulha então na experiência. Provai e vede. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é bom, mas Ele é bom para quem tem experiência com Ele. Então, igreja, todas as vezes que você entrar nesse templo, mergulhem na experiência de todo culto. Todo culto existe um fluxo de avivamento, todo. Eu nunca entrei na igreja, na nossa igreja, sem sair de lá um pouco mais cheio de Deus, ou embriagado de Deus, porque o que você ouve é a palavra de Deus. Logo, o desfile do Cristo em um mundo intimidado por trevas era um desfile de luz, provocando nobreza nas calçadas da humanidade, devolvendo o homem aos jardins do eterno Rei. Sendo um amigo íntimo aos prisioneiros políticos e companheiros de cruz, aos martirizados do primeiro século, o eterno Rei surpreendeu a dor com um silêncio, intimidou os cárceres, apreciando o lírio nos vales, e fez das covas do luto um palco dos mais fascinantes milagres. O desfile do Cristo na terra dos homens fez as estrelas se curvarem, os oceanos agitarem e o coração de agricultores e pecuaristas se tornarem extraordinárias estrofes, nas mais belas histórias pinceladas por poesias arquivadas nos portais eternos. O eterno Rei não está com os ouvidos fechados
para que não possa te ouvir. Pelo contrário, os ouvidos deles estão abertos para que você clame. E quando você clamar ao Pai, que está com os ouvidos atentos à sua voz, certamente Ele te responderá com uma experiência. E essa experiência vai potencializar a sua força, para que você nunca desista da cruz. E os braços dele nunca estão fechados ou atados para que não possa te abençoar. Basta você clamar, pois o eterno Rei, Ele flui sobre nós em um reino de glória. Logo, a expressão de Cristo sobre a vida dos homens não é apenas para satisfazer-se nessa terra, mas para colocar a eternidade no vazio do homem. Igreja, conheça os céus sem ser influenciado pela terra. Quando isso acontece, é inevitável, mano. O egoísmo foi passado sobre você, não é o seu presente. Ser fútil é o passado na sua vida, não é o seu presente. Porque o eterno Rei abriu mão da sua glória. O arquiteto da sala do trono abriu mão da sua glória para se existencializar ao lado de fezes bovinas. Mas ele sempre exalou o mais nobre perfume da inteligência e sensibilidade humana. O Senhor nos convida, Rocha Viva, a sermos sensíveis, provando que Ele é bom, continuando, pelo século dos séculos. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. O Espírito Santo nessa noite virá sobre nós, cara. E nessa noite Jesus nos presenteará com uma experiência. Provem dele. O Senhor startou um novo ciclo. O Senhor startou um novo tempo. A minha oração é para que você volte a ser simples, cara. A minha oração é para que você volte a ser sensível. A minha oração é para que o seu coração seja essa harpa onde Jesus toca. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Jesus, eu oro para que o Senhor toque em todos os corações, Pai, que colocaram uma expectativa nessa noite. Eu oro, Pai Santo, para que o coração de todos aqui, Deus, todos que têm fome, todos que têm sede, eu oro para que o coração dessa galera se enche agora, Pai, de louvor, de alegria. Eu oro, Pai Santo, para que hoje o Senhor devolva a esperança na vida eterna, em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, para que o nosso coração seja esse ambiente de honra, porque nós honramos a sua presença, Jesus. Eu oro para que o Senhor visite nesse momento aos corações, ó Pai Santo, que creem na tua palavra. Devolva a fome, devolva a sede, devolva nessa noite, ó Pai Santo, as experiências, para que os meus irmãos continuem de geração em geração, provando e vendo que o Senhor é bom. Fiquem em pé em nome de Jesus. Toda a igreja, fique em pé. Talvez você nunca teve experiência na sua vida. Todos permaneçam de olhos fechados. Mas se nessa noite você diz: Pai, eu quero ter uma experiência contigo, e eu necessito ser restaurado na minha alma, na minha fé, para que eu venha viver esse fluxo, desse avivamento, Pai, dessa sensibilidade, desse tempo que o Senhor startou, eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, porque há uma cachoeira
de fluxos de experiências de Deus, arquitetados para os que creem. Yes. Se você quer ter uma experiência com Deus, cara, você diz: Pai, eu quero sair daqui, Pai, cheio. Eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu sinto no Espírito Jesus devolvendo fome, sede, temor, e startando esse tempo